Olá, eu sou Arthur Trigueiro e hoje no quadro A Coa Te Conta nós vamos esclarecer para você que está na dúvida se deve ou não contratar um escritório de arquitetura. A dúvida é, será que vale a pena? É claro que se você clicou no vídeo de um escritório de arquitetura, a nossa resposta já deve ficar um pouco implícita. Mas nós vamos explicar os prós e os contras de fazer um processo de acompanhamento, seja de projeto, reforma, construção ou só uma consultoria, e você vai conseguir poder tirar suas próprias conclusões a partir do que nós dissermos aqui. Afinal de contas, nós acreditamos muito na singularidade e individualidade de cada um. Mas, de qualquer forma, antes de continuar, eu já vou pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar sininho e dessa forma você vai conseguir receber notificações de quando nós postarmos vídeos novos. Assim você não vai perder nenhum dos nossos conteúdos e vai estimular outras pessoas a recebê-los também. Agora, se você nunca tentou encabeçar um projeto de reforma ou de qualquer toquezinho na sua casa, ou seja, lá onde for o seu espaço, independentemente, sem nenhum acompanhamento de profissional, você pode atirar a primeira pedra. Agora, para você que já passou sim por essa experiência ou já pensou nela, a gente vai fazer aqui um pequeno jogo. É o bingo do faço só. Pontua conforme você já sentiu um desses sentimentos ou passou por uma dessas experiências nesse seu processo solo. Número 1. Você já sentiu ansiedade durante esse processo? 2. Você não sabe por onde começar, ficou perdido, não sabia onde começar, qual que era o primeiro passo para dar nessa reforma, nesse processo. 3. Você não sabia quais profissionais chamar para te ajudar nesse processo. Você não sabia quem que era o melhor fornecedor, você não sabia quem que era o melhor pintor, quem que era o melhor marceneiro ou eletricista. 4. Você ficou na dúvida, na incerteza de o que vai melhor onde, o que combina com o que, muitas opções. 5. Você sentiu raiva, você ficou estressado, sentiu alguma dor de cabeça no meio desse processo. 6. Você ficou com muita vontade de desistir, mas você já estava no meio do processo, o ambiente já estava em andamento e você não conseguia mais voltar atrás e a única solução seria chegar até o final. 7. Ansiedade. Ansiedade de novo, porque a gente sabe que teve ansiedade sim. 8. O orçamento inicial ficou apenas como um sonho distante. Você queria gastar X, você já gastou 2, 3, 4X, você nem sabe mais com o que já tá gastando, já não tá mais anotando os números, porque agora também já tanto faz. 9. Raiva. Raiva de novo, porque assim como você teve ansiedade 2 vezes, você teve raiva 2 também, ou ainda mais. E 10. Não soube lidar com atrasos ou imprevistos. É lógico que sempre tem imprevistos, então você não sabia o que fazer, você não sabia então o que ia acontecer, uma pessoa atrasou e aí isso desandou todo o processo. Enfim, pois é. Fazer esse processo sozinho pode ser muito desgastante, pode ser muito trabalhoso e pode afetar muito a sua saúde mental. E é por isso que nós, profissionais da arquitetura, interiores, de reformas, construções e afins, estamos aqui para garantir que nossos clientes tenham saúde mental e consigam passar por essa etapa muito importante, com resultado muito gratificante, mas de uma forma que não seja tão traumatizante. Agora, vamos logo falar sobre um grande elefante branco que existe sobre a contratação de um escritório de arquitetura. Existem muitos casos de clientes que se desentendem com seus arquitetos. É muito comum ouvirmos sobre esse tipo de conflito, e o que costuma acontecer nesses casos? São as vezes em que o arquiteto não entende muito bem as necessidades do seu cliente. Ou porque realmente está com dificuldade de entender, ou porque não quer se adaptar às necessidades daquela pessoa. Aqui no Aqua, a gente acredita na individualidade e na autenticidade. Então, cada caso é um caso e você vai poder conferir no nosso portfólio que cada projeto sai muito diferente do outro, porque justamente a gente acha muito importante, muitas vezes, abrir mão de gostos pessoais, interesses próprios, para colocar ali dentro o que é prioridade para o cliente, porque no final das contas, quem que vai morar naquele espaço? Não somos nós, né? É você. Então, olha só que legal, por exemplo, esse feedback que a gente recebeu de uma cliente falando sobre o quarto da filha dela. E então é isso. Um escritório de arquitetura, ele terá experiência e portfólio para se adaptar às suas necessidades e saber ler direitinho as suas preferências, as suas necessidades,
objetivas, os seus desejos subjetivos e o seu poder de investimento, porque isso é sim uma questão muito importante a ser considerada. Seja a sua necessidade de fazer uma intervenção em 1, 2 ou 3 cômodos do seu apartamento, seja de derrubar uma casa e recomeçá-la de cima a baixo, seja de fazer apenas a mudança da posição de um sofá e você não sabe qual que é a melhor parte da sala para colocá-lo, o escritório de arquitetura entra para te ajudar nessas questões da forma mais tranquila possível. Na trajetória de um cliente aqui no escritório, o primeiro passo é sempre uma conversa com o cliente. E no caso, na verdade, é ouvi-lo, entender as necessidades e começarmos a entender para qual caminho esse projeto seguiria aqui dentro do escritório. A gente acredita que a transparência é o que evita frustrações, então desde esse momento a gente começa a fazer perguntas orientando o projeto no melhor caminho que ele poderá seguir para a gente fazer o processo mais justo, mais certo para aquela pessoa. Então a gente até tem aqui dentro sim um padrão de etapas pelas quais os clientes seguem, mas a gente sempre consegue adaptar isso de acordo com o que a gente escuta nesse primeiro momento. Tudo isso porque a gente valoriza muito as soluções individuais e personalizadas autênticas para cada pessoa. Você sabia que a gente pode fazer projetos que não são apenas aqueles grandes e complexos que envolvem grandes obras e derrubar paredes e trocar piso? A gente trabalha também com consultorias, que normalmente é o que acontece quando a gente pega essas etapas padrões e adapta para poder ajustar ali de acordo com o que a gente ouve nesse primeiro momento. Agora, para ilustrar isso, um exemplo de consultoria que nós fizemos foi para o condomínio VCF. Sim, lá nós fizemos os projetos grandes para algumas áreas específicas que você provavelmente já viu por aqui ou nas nossas redes sociais. Fica de olho porque a gente está sempre promovendo esses conteúdos lá, porque a gente ficou muito contente com o resultado. Mas, além desses projetos, como esses da churrasqueira e da brinquedoteca, a gente também prestou a eles consultoria do hall social. Então foi uma coisa muito mais rápida, muito mais pontual, mas que fez toda a diferença e ajudou muito ali. A gente indicou novas cores para as paredes, um novo papel de parede e também indicamos troca das luminárias técnicas, que eram modelos que estavam obsoletos e a gente conseguiu trazer para uma opção mais contemporânea que vai durar aí mais anos. Se você não sabe o que são as luminárias técnicas, são aquelas que não são decorativas. Então são, por exemplo, aqueles spots de embutir, paflons, ou enfim, esses spots que são menos especiais, digamos assim, porém que fazem muita diferença na iluminação de um ambiente. Por fim, com esse tipo de diferenciação de serviços, a gente acredita que já consegue te ajudar na determinação de o que fazer e por onde começar. Nós acreditamos em soluções únicas, sob medida e contemporâneas que facilitem o seu dia a dia de forma que torne a sua vida mais funcional. Agora, num caso de projeto mais complexo, a gente precisa falar sobre o projeto FF. Você provavelmente já viu esse conteúdo aqui no YouTube desse projeto, mas caso você não saiba do que eu tô falando, depois vai lá conferir. Mas enfim, foi um projeto que a gente aproveitou a situação de infiltração e cupim no apartamento para trazer as necessidades do casal de armazenamento e otimização do dia a dia deles. Mudando agora para um tópico muito importante, a gente precisa falar sobre prazos. Desde o momento da primeira canetada de uma folha de papel na nossa primeira conversa até a primeira marretada na obra, a gente vai ter que lidar com isso. Pode ser sim que o processo projetual dure semanas ou meses até esse primeiro momento de obra, mas não te parece uma paz saber que quando a obra começar, tudo vai acontecer programado, tabelado, de uma forma tranquila, ou mesmo que aconteça algum imprevisto, o que é super normal, acontece mesmo, afinal de contas, na obra a gente está lidando com pessoas, e com pessoas a gente nunca sabe o que pode acontecer, mas no nosso processo projetual, pelo menos aqui no Akoá, a gente sempre está preparado para esse tipo de ocorrência e a gente também sempre está a postos para fazer ali algum jogo de cintura de alguma forma que resolva a situação sem atrasar a obra e mantendo sempre ali as gordurinhas de prazos nos nossos cronogramas para garantir que o resultado final seja tranquilo e sem nenhuma ansiedade, raiva, dor de cabeça ou enfim. A gente gosta muito de ter tudo bem controlado nas nossas obras. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que uma obra planejada, ela é rápida, ela evita dores de cabeça e isso é o que acontece no final do processo projetual aqui no Akoá. A gente termina o processo com aquela etapa que a gente chama justamente de planejamento de obra.
A gente coloca no papel quando cada terceiro, cada fornecedor, cada funcionário deve entrar no seu espaço, quando você deve ligar para cada loja para fazer a compra ali de um móvel, de um piso, enfim, do que for, e a gente te acompanha durante todo esse processo. Tudo isso porque, imagina você compra um sofá lindo, ele chega na sua obra antes da finalização e o gesseiro tá terminando de instalar o seu forro e aquela argamassa caindo no seu sofá novo. Não, né? Não é nenhuma opção pensar nisso. Se até esse ponto você tá entendendo os prós e os contras de contratar um escritório de arquitetura, deixa um like aqui no vídeo pra gente saber se você tá acompanhando. Seja se você tá preferindo fazer sozinho, por conta própria, ou se você tá gostando da ideia de contratar um profissional, deixa a gente saber também pelos comentários. Outra dúvida que eu tenho é saber se vocês estão curiosos sobre o processo entre a primeira conversa e a primeira marretada em obra. Todas essas etapas que existem no meio. A gente pode fazer um vídeo falando tudo sobre o estudo preliminar, o anteprojeto e etc, etc. Então comenta pra gente poder organizar esse conteúdo, tá bom? A gente confia muito na nossa habilidade de criar espaços adaptados e feitos sob medida para você conseguir viver e contar as suas histórias. Com isso, sim, vale a pena você contratar um escritório de arquitetura. A gente apenas te indica a se certificar de que os profissionais que você está contratando são realmente aqueles que vão clicar com você. Você precisa pensar numa equipe de arquitetos que estejam preocupados em atender às suas necessidades antes dos próprios objetivos deles. Então, compartilha com a gente, manda mensagem, põe aqui nos comentários, vai lá no Instagram nos contar se você já mudou de opinião sobre fazer alguma coisa sozinho ou contratar profissionais, e também aproveita para nos contar quantos pontos de 0 a 10 você fez no bingo do Faço Só. Se você fez 0, então, tchau, você não precisava desse vídeo. Agora, se você acredita sim que um escritório de arquitetura é certo para você, e se você acredita que o Akoá pode te ajudar, entre em contato com a gente, por favor. Você pode entrar em contato pelo nosso site, que é www.akoaarquitetura.com, ou pela bio do nosso Instagram, que a gente tem ali um formulário de primeiros contatos para solicitação de orçamentos. Então não deixe de compartilhar esse vídeo também com quem você sabe que precisa muito de um tapa na casa, de uma reforma inteira, mas precisa do acompanhamento de arquitetos. Aliás, não precisa ser nem casa, a gente faz muito mais do que projetos residenciais, tá bom? A gente consegue se adaptar àquilo que você procura. Aqui no Akoá a gente preza pelos detalhes quase que imperceptíveis, mas que fazem toda a diferença no seu dia a dia e no seu espaço. Então continua por aqui no nosso YouTube para você não perder um próximo vídeo. Tchau!